uma permissão para começar a gravar, né? Eu acho que já está gravando. Então, hoje nós vamos estar na nossa segunda aula, na verdade, nosso terceiro encontro, mas referente à nossa segunda aula. E nós vamos falar sobre semicondutores como chave de potência, né? Vocês estão visualizando a apresentação? Dê um sinal aí no chat. Sim, agora sim. Pronto. Estão visualizando, né, a apresentação? Sim. Pronto, perfeito. Então, o tema de hoje que nós vamos ver é semicondutores como chaves de potência, que é o terceiro tópico da unidade 1, né? Quando a gente apresentou o plano da disciplina. Então, eu vou abordar aqui a importância dos semicondutores na eletrônica de potência, né? O que ele veio propiciar dentro da eletrônica de potência, quais são os principais semicondutores na eletrônica industrial, então são os semicondutores que nós vamos estar utilizando na disciplina, né, apesar de ter outros. Quais são essas características do semicondutor como chaves ideais, depois como chaves reais, os principais tipos de conversores e, por fim, eu vou estabelecer uma atividade que eu vou passar para vocês para a gente estar fazendo. Beleza? Qual a importância desses semicondutores na eletrônica de potência? Um dos principais fatores que fez com que a eletrônica de potência conseguisse avançar foi o desenvolvimento dos semicondutores, porque ele contribuiu, né, e ele influiu para dois objetivos que era gargalo, que era o tamanho do conversor, ou seja, o tamanho do equipamento, né, e o custo de você fazer essa conversão, ou seja, o custo que você tem que pagar, né, quanto ficaria o valor do conversor, ou envolvendo perdas que você precisava para fazer essa conversão de energia. Então, esses dois objetivos, a evolução dos semicondutores fez com que esses dois objetivos fossem mitigados. E para atingir esses objetivos, os semicondutores eles foram desenvolvidos visando três frentes de ação, né? A primeira frente é a frequência de chaveamento, né? Então, cada vez mais nós temos semicondutores com a capacidade de bloqueio e de disparo cada vez mais rápido, né? Com a frequência maior. E daí nós temos essa imagem aqui, onde você mostra um transformador, né, para uma fonte de 150 watts, ou seja, tem um transformador que tem a mesma potência, que ele vai processar a mesma potência, mas do lado esquerdo você tem um transformador quando esse conversor operava em 40 kHz, e do lado direito você vai ter o transformador para esse conversor operando em 400 kHz. Então você vê que em função da frequência você diminuiu de forma considerável o seu transformador. Isso aí vai ter várias implicações, como o volume do seu conversor, o tamanho dele. Na eletrônica de potência nós temos uma variável que nós discutimos muito, que é a densidade de potência, ou seja, a relação do tamanho, do volume do seu dispositivo em função, em função da potência que ele processa. Então, você diminuindo o transformador, que é um dos elementos mais pesados do conversor, né, o indutor, é um dos elementos mais pesados. Você diminuindo ele, então você não só diminui em termos de tamanho, mas como você diminui em relação a peso, né? Então, nesse gráfico aqui, tipo pizza, você vai ver que quando você pega um dispositivo e quando você vai fazer a porcentagem de espaço que ele ocupa é, em função do seu tamanho total, você vai ver que o dispositivo, né, o elemento que tem maior volume é o dissipador, mas normalmente o dissipador ele não é pesado, então ele só vai ocupar um maior espaço. Você vai ter o circuito de disparo, o circuito de controle, os semicondutores e um volume que não é utilizado. Então, se você utiliza elementos menores, então você vai ter não vai precisar de dispositivos que ocupem volumes maiores. Para diminuir essa questão do dissipador,
os semicondutores eles evoluíram na questão do que diz respeito à melhoria do desempenho térmico, né? Então, se ele tem um desempenho térmico melhor, se ele esquenta menos, então o dissipador que você vai utilizar vai ser menor também. E aí você vai diminuir justamente o tamanho do seu conversor, fazendo com que ele seja mais eficiente. Toda essa evolução ela é graças ao desenvolvimento do semicondutor, que é o principal elemento dos nossos conversores, que é a nossa chave. Então, aqui eu estou apresentando os dispositivos que nós vamos utilizar na nossa disciplina, né? Apesar de ter outros semicondutores, mas os semicondutores mais utilizados na eletrônica industrial são os diodos de potência. Então, observe que estruturalmente ele é um pouco diferente daquele diodo que vocês viram na disciplina de eletrônica, né? Eles são mais robustos, porque a capacidade de corrente que eles vão suportar é de 50 amperes, 100 amperes, 150 amperes, 300 amperes, né? Mas a simbologia é a mesma, você usa a mesma simbologia, né? Nós temos o SCR, ou tristores, que nada mais é do que um diodo, só que um gatilho. Você tem a possibilidade de comando para o disparo desse semicondutor, né? Nós vamos utilizar o TRIAC, que se você for olhar na simbologia é como se fosse um diodo, dois diodos em antiparalelo, né? Mas com um gatilho. Então, na verdade, a gente faz o TRIAC, pode elaborar a mesma função do TRIAC, utilizando dois SCRs em antiparalelo, acionando eles com o mesmo gatilho. Então, nós temos diodos de potência, que são para os retificadores não controlados, o SCR, que nós vamos utilizar nos conversores retificadores controlados, o TRIAC, que nós vamos utilizá-los nos gradadores de tensão, ou seja, nos conversores CA-CA, mas sem controle de frequência. Nós temos o MOSFET, que nós vamos utilizar nos conversores CC-CC, né, corrente contínua, e o IGBT, que é o semicondutor, que é a chave que nós vamos utilizar para os conversores CC-CA, mais chamados como inversores de frequência, né? Porque ele tem a capacidade de colocar na saída um sinal alternado que tenha amplitude e frequência desejado, né? Diferente dos gradadores de tensão, lá com o TRIAC, que eu só consigo controlar o valor RMS, eu não consigo mexer na frequência. Então, quais são as características dessas chaves quando elas são ideais? Então, nós vamos levantar algumas características dessas chaves, considerando elas ideais. A primeira característica, né, que nós utilizamos, e aí a gente relembra muito do diodo lá de eletrônica, é que eles possuem tensões direta e reversa elevadas e fluxo de corrente nula quando em bloqueio. Então aqui eu faço aquele destaque que eu sempre comento em relação à eletrônica. Normalmente, quando vocês estão estudando eletrônica, vocês estão estudando sobre cargas resistíveis. Então a maioria da aplicação é com resistores. Quando nós vamos para a eletrônica industrial, 90% da nossa carga, 80% da nossa carga, ela é de características indutivas. Então, a primeira característica é que a tensão reversa ela vai ser elevada e a corrente nula quando em bloqueio. Então, o semicondutor ele vai bloquear principalmente o diodo quando você tem corrente nula circulando sobre ele. Então, nós vamos descobrir nos retificadores, né, de potência para nossas cargas indutivas, que mesmo quando você esteja na operação da sua senoide no semiciclo negativo, que você vai ter a tendência de aplicar no seu diodo uma tensão reversa, uma tensão negativa em relação do anodo ao catodo, nós vamos descobrir que ele não vai bloquear, porque a corrente dele não vai ser nula, né? Outra característica do ideal é que a corrente é elevada com a queda de tensão nula quando em condução. Ou seja, o que é que ele está dizendo o seguinte: quando você bota para conduzir, então a minha chave ideal, ela anula a corrente de forma imediata, né? Essa é a característica da nossa chave ideal, quando nós estivermos trabalhando com a chave ideal. Essa vai ser a nossa característica. Você pede para ele
bloquear, ele anula a corrente de forma imediata. Você pede a chave para conduzir, ele assume a corrente de forma imediata. Essas são as características ideais. No entanto, quando a gente for ver as características reais, isso não é de forma imediata, né? A terceira característica da chave ideal, quando a gente estiver apresentando um conteúdo, ainda considerando a chave ideal, é que existe uma passagem instantânea do estado de bloqueio ao estado de condução. Então, imediatamente, ele vai fazer essa transição, né? E a gente despreza qualquer potência no momento do disparo e no momento do bloqueio, né? Então, quando nós vamos associar essas chaves agora em relação às condições de disparo e de bloqueio, então nós temos aqui essa figurinha, né, onde você tem aqui na coluna a relação do seu disparo quando ele é espontâneo. Entenda disparo espontâneo quando o semicondutor ele vai ser disparado pelas condições dos circuitos. Por exemplo, o diodo. Por que eu digo que o diodo tem um disparo espontâneo? Porque se você aplicar uma tensão direta sobre o diodo, então ele vai passar a conduzir. E por que eu digo que o meu diodo ele tem um bloqueio espontâneo? Porque quando você dá as condições de bloqueio, ele consegue bloquear, que é tensão reversa, né, uma tensão negativa aplicada ao diodo, e no caso da eletrônica industrial, nós vamos descobrir que corrente nula. Então, quando você dá essas condições ao seu diodo, ele bloqueia de forma espontânea. Então, o disparo e bloqueio espontâneo é quando ocorre nas condições que o circuito dá. Quando a gente vai para o SCR e o TRIAC, a gente vai descobrir que o disparo ele é controlado. Ou seja, essas chaves, para você poder disparar ela, você tem que ter a condição de tensão reversa, de tensão direta, desculpa, mas tem que ter o sinal do gatilho, você dizendo, conduza. Então você pode ter a condição de ter uma tensão direta sobre a chave, mas a chave, o semicondutor não conduzir, porque ele está esperando o seu comando, ele está esperando o seu controle. Então o SCR e o TRIAC ele tem essa condição de disparo controlado, você que escolhe o momento que dispara. Mas em relação ao bloqueio, observe que ele é espontâneo. Então você não tem o controle de quando o SCR ou o TRIAC ele vai bloquear. Quem vai dizer o momento que ele vai bloquear vai ser as condições do circuito, que nesse caso se reflete, né, se repete a condição do diodo, que é o quê? Tensão reversa e corrente nula. E aí o TRIAC e o SCR vai bloquear. Quando nós vamos para o MOSFET IGBT, nós temos dois semicondutores onde o nosso disparo e o nosso bloqueio ele é controlado. Então você diz o momento que você quer disparar e você informa o momento que você quer bloquear. Então ele tem tanto o controle no disparo, passando do estado de bloqueio para a condução, como ele tem um controle no bloqueio, que é passando do estado de condução para bloqueio. Então essas duas chaves eles vão ter tanto o controle no disparo como o controle no bloqueio, né? Outra característica é sobre o fluxo de corrente, né? E o fluxo de tensão. Quando é que essa chave entra em operação? Quais são as condições? Então, nós temos as chaves que elas vão ser unidirecional de corrente de tensão. O IGBT é a chave em si. Observe que para o IGBT poder ter um fluxo de corrente negativo, ele tem um diodo e antiparalelo. Então a corrente flui pelo diodo, né? Deixa eu só voltar aqui e mostrar aqui na figura do IGBT. Então você tem uma corrente positiva passando por aqui, você vai passar pela chave. Quando você tem uma corrente negativa, ela passa pelo diodo. Então o IGBT ele só permite corrente positiva. No entanto, o semicondutor completo vai acabar permitindo corrente negativa porque vai passar pelo diodo, mas a chave em si só vai assumir corrente positiva, né? Então, unidirecional quer dizer que ele só permite passagem de corrente em um sentido. Bidirecional é porque permite passagem de corrente em um sentido e no outro sentido, né? Então, nós temos aqui a chave bidirecional de corrente, que é SCR e TRIAC, mas o SCR ele é direcional de tensão, mas o TRIAC já não é. Então nós temos essa relação aí.
né? Então, aqui está um gráfico mostrando um eixo cartesiano de tensão versus correntes. Então, quando a gente pega aqui o diodo, por exemplo, né, se a tensão for positiva, ele entra em condução. Então, observe que aqui não está pintado. Né? Na chave real, esse gráfico aqui está em cima do eixo, está dizendo que ele vai operar em cima do eixo aqui de corrente e em cima do eixo aqui de tensão. Então, observe que quando a tensão é positiva no diodo, ele conduz. Quando ele conduz, de forma ideal, a sua tensão vem para zero. Por quê? Porque ele assume a corrente como se fosse um condutor, como se fosse um fio, e eu não tenho tensão sobre ele. Então, o diodo ele vai ter só essas duas condições. Ou ele vai ter corrente positiva e tensão nula, né? Porque eu não tenho tensão sobre ele, ou ele vai ter uma tensão negativa e corrente nula. Então, essas são as condições do diodo, no seu formato de operação, né? Ele vai ter tensão positiva e tensão nula, ou tensão negativa com corrente nula, que são as duas condições de operação. Ele conduzindo com um único sentido de corrente, ou ele bloqueando com um único sentido de tensão. Por isso que a gente diz que ele é unidirecional de corrente e unidirecional de tensão. Quando nós vamos para o IGBT, né, nós vamos ver que ele pode ter a tensão positiva e bloqueando a corrente, ou a condução da corrente mesmo em tensão reversa. Então ele vai ser unidirecional também, de tensão e de corrente. Aí vamos dar o exemplo aqui do triac, por exemplo. Ó, o triac ele é bidirecional nas duas condições, porque ele tanto pode estar conduzindo, o triac, ele tanto pode estar conduzindo com corrente positiva no sentido, como ele pode estar conduzindo também com corrente negativa, como ele pode estar bloqueado sobre uma tensão positiva, e como ele pode estar bloqueado também com uma tensão negativa. Então, o triac ele se torna bidirecional em todos os casos. Diferente do SCR, né? Que o SCR ele não tem a condução da corrente negativa, ele não tem a condução da corrente reversa. Ele só vai ter 3 ocasiões, que é a condução em corrente positiva, no seu ideal, né? Que é a condução da sua corrente positiva, que é o seu bloqueio com tensão positiva e o seu bloqueio com tensão negativa. Porque lembre, o disparo do SCR ele é controlado. Então, eu posso ter tensão positiva, eu posso ter tensão positiva, mas o SCR não está conduzindo. Então, ele vai ter aquela tensão sobre ele. Diferente do diodo, que no diodo o seu disparo é espontâneo. Então, quando eu tentar colocar uma tensão positiva no diodo, ele vai conduzir. Então, ele vai ficar com tensão nula, porque ele conduz. Então, ele só assume a corrente. Então, nós temos esse gráfico aí para representar essas características das chaves. Quando a gente sai do universo ideal, nós entramos na questão real dos semicondutores. E aí, aquela questão de transição de bloqueio para disparo, de forma instantânea, a corrente, você tem um semicondutor conduzindo, então você tem um valor de corrente. Depois, de forma imediata, você bloqueia, então essa corrente vai direto para o zero. Esse é o funcionamento ideal do seu semicondutor. Quando nós vamos para características reais, a gente vê alguma diferença. Por exemplo, tensão de bloqueio direto. A tensão mais positiva aplicada aos terminais do dispositivo, anodo em relação ao cátodo, né, ou então coletor em relação ao emissor, dreno em relação à fonte, para o qual o mesmo bloqueia o fluxo de corrente quando não disparado. Então, se ele não tiver disparado, você vai ter uma tensão de bloqueio direto. Isso se o semicondutor ele for com disparo controlado. Se ele for de disparo espontâneo, como o diodo, quando você aplicar essa tensão direta, ele vai passar a conduzir. Tensão de bloqueio reverso é quando você aplica uma tensão negativa, mas que você não tem o disparo sobre ele, né? Ou então ele bloqueia o fluxo de corrente. Outra característica é a variação de tensão. O que é que a gente viu no caso real? Que você sai do estado de bloqueio para o estado de condução de forma instantânea. Então, isso é o quê? Ou então do estado de bloqueio para o estado de condução de forma instantânea. Isso é o quê? O estado de bloqueio é você ter uma tensão sobre a chave. Estado de condução é você ter uma corrente pela chave. Então, o estado de bloqueio é você ter uma tensão sobre a chave e corrente nula. E o estado de condução é você ter uma corrente na chave e tensão nula. Então, essa transição
de bloqueio para condução, esse degrau de tensão, dependendo da chave que você esteja utilizando, ele pode provocar uma condução por conta desse DVDT. DVDT nada mais é do que uma derivada de tensão em função ao tempo, que nada mais é do que uma variação da tensão em relação ao tempo. Então, essa variação de tensão, ela não é de forma em degrau, não é de forma rápida, né? Você vai ter um DVDT sobre a chave. Se por acaso você forçar um DVDT alto, que seria o que? Você puxar um fio, por exemplo, e aí você estaria rompendo a passagem do circuito e da corrente, isso aí você vai gerar um pico de tensão ou um pico de corrente, dependendo de qual variável você esteja interrompendo. Então, nós temos esse DVDT, nós temos essa variação de tensão na chave quando você está do bloqueio para a condução. Você também vai ter o DIDT, que é a variação da corrente do estado de condução para bloqueio, né? Quando essa corrente vai diminuindo do estado onde ela está assumindo o valor de corrente e ela vai diminuindo esse valor até você chegar na condição de bloqueio. Outra característica das chaves reais é que você vai ter uma frequência máxima de operação. Uma vez que entre o bloqueio e o disparo, essa transição não vai ser de forma instantânea, ou seja, tanto a tensão vai precisar de um tempo para sair do bloqueio para o disparo de cair, e assim como a corrente vai precisar de um tempo de sair de zero no estado de bloqueio para assumir um valor no estado de condução, eles vão precisar de uma variação para fazer esse cruzamento, né? A tensão vem caindo e a corrente vai aumentando, você saindo do estado de bloqueio para o estado de condução. E vice-versa. Do estado de condução, você tem corrente circulando pela chave e tensão nula, porque a chave está conduzindo. Então você vai precisar de um tempo para que essa chave de condução se anule, para você entrar no estado de bloqueio, e que essa tensão que é nula, ela assuma um valor que é para você entrar no estado de bloqueio. Então você precisa dessa variação de tensão e essa variação de corrente. Como você precisa de um tempo, cada chave vai ter uma frequência máxima de operação. Porque você pode correr o risco de fazer o quê? De antes dessa condição, você está aqui em bloqueio, pede para a chave conduzir. Mas antes da chave entrar no seu estado de condução, que é corrente com valor máximo, né, e tensão nula, antes de você entrar nesse estado de condução, você já está pedindo para a sua chave bloquear de novo. Ou seja, então por mais que você peça para a sua chave bloquear, conduzir, bloquear, você pediu isso de uma forma tão rápida que antes de ele entrar em condução, ele já estava bloqueando de novo. Então cada chave vai precisar, ela vai ter um limite de frequência de operação, e nós temos que levar isso em consideração. E em relação à potência, nós vamos ter perdas no nosso semicondutor. Óbvio que nós vamos ter perda, né? Nós temos corrente circulando por qualquer dispositivo, você vai ter perdas. Nós temos basicamente dois tipos de perdas, né? São as perdas de chaveamento e as perdas de condução, né? E as perdas também de condução reversa, mas esse valor aqui é bem mais irrisório. O que é perda de chaveamento? Eu não tenho essa transição da tensão do estado de bloqueio para a condução, da tensão caindo e a corrente subindo. Pronto, nessa transição eu vou dissipar potência. Quando eu estiver saindo da condução para o bloqueio, do mesmo jeito, a corrente diminuindo para o estado de bloqueio, né, saindo da condução para bloqueio e a tensão crescendo, nesse cruzamento da tensão da corrente diminuindo e da tensão crescendo, eu vou ter perdas também dissipadas para eu conseguir realizar o meu bloqueio. Então, eu vou ter perdas em função do meu chaveamento, né? Que é do momento da transição bloqueio-condução, que é do momento da transição condução-bloqueio. Eu vou ter perdas no meu semicondutor. E eu também vou ter perdas de condução. A gente considera que o meu dispositivo em condução, a tensão é nula, mas no dispositivo real, dependendo do material que você utiliza para fazer a dopagem, né, da sua chave, você vai ter ali uma tensão de 0,3 volts, de 0,7 volts, né? E essa tensão com a passagem de corrente vai fazer com que você tenha perdas no momento da condução. Mas Joule já previu isso, né? Ele falou que todo movimento de elétrons, né, ele provoca uma perda térmica, ou seja, por aquecimento, que é as perdas pelo efeito Joule. Então, se você tem um fio e uma corrente circulando por esse fio vai estar dissipando potência, porque você vai ter movimento de elétrons passando por ele, né? Essa perca térmica, ela pode ser
sentida, né, no tato humano, você pode tocar no fio e sentir ele quente, ou não pode ser perceptível. Então, não é porque você está pegando no fio que ele está frio que ele não está tendo perdas ali pelo efeito Joule. Não, ele está tendo sim perdas pelo efeito Joule. Só não é em uma temperatura que é perceptível por você. Então, nós vamos ter que fazer o planejamento dessa potência dissipada na chave no seu processo de operação. Tá certo? Então, a aula de hoje ela foi rapidinha, em torno de 30 minutos, mas só para a gente apresentar essas condições das chaves dos semicondutores, que nós vamos considerar cada um desses semicondutor como chave, não é isso? E aí a gente finaliza a primeira etapa da nossa primeira unidade, que é essa parte introdutória da eletrônica de potência. E aí eu vou passar na sala do Google Classroom, eu vou passar uma atividade para vocês fazer, que é para vocês apresentar um resumo sobre a evolução da eletrônica de potência e o avanço da geração de energia por fontes renováveis, né? Então, vocês vão pesquisar esses dois temas, né? E vocês vão ver que esses temas se confundem, que a evolução, o avanço das energias renováveis foi graças à evolução da eletrônica de potência, porque você gera, nas fontes alternativas de energias, você gera a sua energia de uma forma, você gera a sua energia onde o formato de onda ele é variante em relação ao formato de onda que nós utilizamos. Né? Por exemplo, painel fotovoltaico gera em CC, mas a nossa aplicação é alternado com 60 Hz e tensão conhecida. Eólica gera alternado, mas eu não tenho controle sobre frequência, porque eu não vou ter controle sobre a velocidade do vento. Então, todo esse tipo de energias, de fontes alternativas de energias, o avanço foi graças à evolução da eletrônica de potência. Então, aí eu já dou uma dica, né? Vocês vão encontrar essa relação da eletrônica de potência. E o avanço da eletrônica de potência foi graças ao desenvolvimento e o avanço dos semicondutores. Né? Nós temos uma escadinha aí. Houve um avanço no desenvolvimento dos semicondutores que proporcionou eu ter conversores cada vez mais com a densidade de potência maior, ou seja, dispositivos menores processando uma energia maior. Essa possibilidade de frequência de operação, de níveis de tensão de operação, fez com que fosse possível pegar todo esse formato de energias gerado por essas fontes alternativas, né, e aplicar o nosso sistema da nossa rede elétrica para poder aproveitar essa energia. Até porque eu sempre digo, a gente não consegue estocar o vento, mas a gente consegue estocar a energia gerada pelo vento, né? E aí a eletrônica de potência entrou com muita força nesse trabalho. Então, quando você for pesquisar esses dois temas, né, eu dei algumas sugestões para você fazer o seu resumo, né? A primeira sugestão quando você baixar o artigo, que você selecionar o artigo, né, você primeiro vai ler o artigo, né? Depois que você lê o artigo, sem preguiça nenhuma, o que é que tu vai fazer? Reler o artigo de novo. Então a leitura ela tem que ser repetida, né? A leitura ela tem que ser refeita. Depois que você lê o artigo e relê o artigo, você vai destacar as informações, a informação relevante do artigo que você vai querer colocar no seu resumo. Ou seja, ele apresentou aqui esse gráfico, ele apresentou aqui esse resultado, ele apresentou aqui essa análise, ele apresentou aqui esse histórico, que é o que me interessa, o histórico da evolução, ele me apresentou aqui essa informação. Então, você vai destacar a informação que é relevante para o seu resumo, que é relevante para o seu raciocínio, para aquilo que você quer pesquisar. Né? Depois que você destacar essas informações relevantes de cada artigo, então você vai juntar, né? Você vai separar, pode ser em um único documento, todas essas informações desses artigos. Lembre da ética na pesquisa. Não perca a referência. Então, não vá misturar as informações e depois você não saber referenciar. Né? Toda vez que você pegar um texto do artigo e colocar para só ler ou para pesquisar, leva junto a referência daquela informação, para que a gente não cometa um plágio, para que a gente não cometa um ato que não seja ético dentro da pesquisa, né, dentro da atuação da pesquisa de informações. Então, sempre lembrem de resgatar a referência. Né? Depois que você separar só essas informações relevantes, então você vai ler essas informações novamente e reler novamente, e depois você vai redigir o seu resumo com as suas palavras,
interligando essas informações. Então, é como um quebra-cabeça. Você pega 3 informações aqui, de 3 artigos, por exemplo, você relê, e você pensa, como é que eu faço um texto, como é que eu discorro um texto, interligando essas informações. Então, isso aí é o seu texto. Então, você tem a capacidade de redigir um resumo com suas próprias palavras. Aí você pergunta, professor, qual o tamanho do resumo? Quantas páginas? A quantidade, o tamanho do resumo, a quantidade de parágrafos, a quantidade de páginas, eu digo que sempre você vai utilizar o tamanho necessário, o que for preciso, né? É claro que se a gente fosse escrever algum documento para submeter um trabalho em formato de artigo, é claro que as conferências, as revistas, ela tem uma limitação de páginas, né? Mas na sua primeira escrita, não pense em tamanho. Ah, tá pequeno demais. Ah, tá grande demais. Faça o que for necessário. Você vai redigir a quantidade de informações, a quantidade de parágrafos que for necessário para você apresentar as suas informações, o seu resumo de forma mais sucinta, de forma clara, de forma que seja entendida. Tá ok? Eu vou sugerir 2 plataformas para vocês pesquisarem esses artigos, né? Nós temos a plataforma que é do I3E Explore, né? Se você só digitar I3E, IEEE, já é o suficiente para abrir essa plataforma. Essa plataforma ela é internacional, então a língua dela é inglês, né? Todos os artigos encontrados nessa plataforma vai ser na língua inglesa, né? Ou a maioria. Você pode encontrar um artigo ali em espanhol, um artigo ali em outra língua, mas a 99% dos artigos vai ser em inglês. E também tem o Google Acadêmico, né? Onde você pode pesquisar artigos também. Então tem essas 2 plataformas, né? Essa plataforma, se ela for aberta dentro da instituição, com o IP do IFPB, nós temos acesso aos artigos, a todos os artigos dessa plataforma, que é um convênio que a instituição tem, mas se a gente estiver fora da instituição, só se você for membro, né? Se você pagar lá, você vai poder baixar os artigos. Mas dentro da nossa instituição, do IFPB, nós podemos baixar esse trabalho. Se vocês tiverem dificuldades de baixar, porque vocês não vão estar no instituto, manda para mim um link do artigo que vocês querem baixar, que eu dou uma passadinha lá na instituição, faço o download e repasso para vocês os artigos, caso vocês precisem. E o Google Acadêmico, ele já dá direto o link do artigo, beleza? Então, pode usar essas 2 plataformas para fazer. Essa atividade, eu vou deixar lá o formulário na sala do Google Classroom, né? Lá você vai ver qual é a meta, quando é que vocês têm que entregar esse resumo, mas vai ser para a próxima semana, ou seja, para terça-feira, que é para a nossa próxima aula, né? Então, o prazo já fique ciente, que é para terça-feira, sempre é de uma aula para outra que eu passo as atividades, e é isso aí. Só mais um aviso, antes de eu passar a falar para vocês. Amanhã nós teremos aula de laboratório. Então, como eu falei, a aula de amanhã sobre o laboratório de eletrônica industrial, nós vamos falar apenas como redigir o relatório. Vou apresentar o modelo do relatório e dar orientações como é que a gente pode estar escrevendo esse relatório. Beleza? Então, a aula de hoje é essa. Eu vou parar aqui a transmissão do slide para eu poder visualizar vocês e vou passar a palavra para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Demaxon e Luguinho. Só tenho uma dúvida, professor. Com relação às chaves que a gente viu, os MOSFETs, o diodo, na eletrônica de potência a gente vai ver alguma aplicação deles mais sucinta? Vamos sim. A nossa disciplina ela é dividida na seguinte logística, né? Nós poderíamos ter a possibilidade de estudar todas as chaves e depois estudar os conversores, né? Ou a possibilidade de fazer como nós vamos fazer na disciplina. Nós vamos estudar o diodo de uma forma muito resumida, porque o funcionamento do diodo é igual ao de eletrônica, então esse conteúdo vocês já têm, né? O diodo, eu só gasto uns 10, 15 minutos para fazer só a revisão do diodo, porque vocês já viram. Então nós vamos ver o diodo e qual é o tipo de conversor que nós montamos com o diodo. Pronto. Faz essa unidade. Depois nós vamos estudar
aprender como é a construção, como é que funciona o SCR, e depois que a gente aprender como é que funciona o SCR, nós vamos ver quais são os conversores que são quais são os conversores que utilizam o SCR como chave, né? Aí em seguida, o TRIAC, do mesmo jeito. A gente vê como é que o TRIAC funciona e depois a gente estuda qual é o tipo de conversor que utiliza o TRIAC. E assim como o MOSFET e assim com o IGBT. Beleza. Beleza? Era isso aí que você estava perguntando? Pra mim, só isso. Pronto. Mais alguma dúvida? Não, minha não. Tranquilo, Alguém vai, dá pra entender. alguém vai falar? Tudo tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, obrigado aí, foi 40 minutos, era o que eu estava esperando mesmo, entre 40 e 1 hora no máximo, né? Fazer essas aulas assim, online. A recomendação que eu dou para vocês é o que eu já falei em sala de aula. Não, vocês não estão de férias, né? Lembre disso. Então, não fiquem viajando, não fiquem indo para lugar onde tem pessoas, porque vocês não estão de férias. O ideal é ficar em casa. E você também não estão de férias para não estudar, né? Então, se depender de mim, eu vou manter vocês ocupados todos esses dias de suspensão sem problema nenhum, né? E como eu suspeito que a única disciplina que vocês estão pagando é a minha, né? Então vocês estão lascados, né? Eu vou botar atividade com força, porque vocês só estão pagando a minha disciplina. Beleza? Beleza. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã, mais uma vez, nesse horário, 7h40, 8 horas, estaremos de novo aqui, em função da disciplina Laboratório de Eletrônica Industrial, e estarei apresentando a questão do modelo do relatório, né? Eu vou falar sobre o modelo do relatório, qual é o modelo que eu quero, porque em seguida a gente vai apresentar o programa de simulação que nós utilizamos, e aí vamos dar parte no conteúdo. Beleza? Beleza. Obrigado pela presença de vocês. Tenham um bom dia. Já vão, aproveite que vocês estão aí na internet, já façam uma pesquisa aí dos artigos, já para trabalhar, para fazer a tarefa do resumo. Beleza? Valeu. Valeu. Abração a todos aí, tenham um bom dia, bons estudos e até amanhã. Valeu.